Oi, gente! No vídeo de hoje vamos ver aqui a diferença do açúcar branco, né, o açúcar cristal, para o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele, de uns tempos pra cá, tem sido bastante conhecido, as pessoas comentam muito sobre ele, dizendo que ele é um alimento mais saudável do que o açúcar cristal, por exemplo. Então, fica aqui até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai ver a diferença, a real diferença de um para o outro. O açúcar mascavo, em se comparando ao açúcar cristal, a diferença é que ele passa por uma menor quantidade de processos na indústria. E aí vocês vão conseguir observar aqui melhor quando a gente comparar a quantidade de cada um deles. Essa é a tabela nutricional do açúcar cristal. Vemos aí o carboidrato, proteína e lipídio não apresentam nenhuma quantidade, então nem coloquei, realmente citei os que contém. E aqui o açúcar mascavo. Então, só de olhar assim, o que a gente pode notar? Que por o açúcar mascavo passar por uma menor quantidade de processos na indústria, isso faz com que mantenha os micronutrientes presentes nele. Então, é possível observar que ele realmente tem uma maior quantidade desses micronutrientes, como cálcio, ferro, potássio, magnésio, né? Comparado ao açúcar cristal, que é basicamente nada, porque ele passa por uma maior quantidade de processos na indústria e isso faz com que ele vá perdendo esses nutrientes. Mas se a gente observa o carboidrato, a diferença não é tão grande assim. É basicamente a mesma quantidade. Isso é em 100 gramas de açúcar, nos dois. 100 gramas do cristal, 100 gramas do mascavo. E aí a gente pode observar que em questão de carboidrato realmente não apresenta grandes diferenças. É basicamente a mesma quantidade. Então, não deixa de ser açúcar, né? Ele realmente é um açúcar. Ele não vai ter uma menor quantidade de calorias, por exemplo, do que o açúcar cristal. A diferença é que ele realmente vai apresentar uma maior quantidade de micronutrientes. Só que aí, qual que é o problema? Muitas vezes, por as pessoas acharem que ele é mais saudável, acha que também pode usar ele em maior quantidade, né? Que por ser o açúcar mascavo, ele não vai ter tantas calorias como o outro. Como vocês puderam ver, é basicamente a mesma coisa. Então, o perigo é isso, colocar em grandes quantidades, achando que ele não vai apresentar uma grande diferença nesse quesito. Na realidade, é basicamente a mesma coisa realmente. Então tem que ficar atento. E aí a diferença são esses micronutrientes. E aí esses micronutrientes com outros alimentos, né, com alimentação mais adequada ao longo do dia inteiro, não iria fazer diferença, porque você consegue facilmente alcançar essas quantidades com outros alimentos mais naturais, por exemplo. E a gente sabe que esses açúcares, né, o açúcar mascavo, demerara também, eles são mais carinhos em se comparando ao outro. O que é que eu gosto deles dois? Eu gosto de utilizar em receitas porque a consistência fica melhor. Quando a gente usa o açúcar mascavo ou o açúcar demerara nas receitas, a consistência fica melhor do que se utilizasse o açúcar cristal. Mas não quer dizer que está deixando mais saudável por ter. Então tem que ficar atento às quantidades que vão ser colocadas, porque realmente apresenta a mesma quantidade de calorias. Então tem que ficar atento, porque se utiliza demais, vai estar ultrapassando a quantidade de açúcar máximo que a gente tem que consumir ao longo do dia. Então é isso, né? A diferença é essa. Ele realmente vai apresentar mais micronutrientes, né? Esses nutrientes, mas a gente consegue bater esses nutrientes que apresenta nele com outros alimentos mais naturais. Então poderia continuar utilizando o açúcar cristal, só que na quantidade certa, sem exageros, é claro, porque tudo em excesso vai fazer mal, inclusive se for o açúcar mascavo mesmo, eles tendo esses outros nutrientes. Em excesso, ele vai fazer mal do mesmo jeito que o açúcar cristal. Então, realmente manter uma alimentação adequada, com alimentos naturais, com alimentos menos processados, né? A menor quantidade de industrializados, que vai fazer diferença para a nossa saúde, vai fazer com que a gente consuma esses micronutrientes que são tão importantes para o nosso organismo, mas sem ter perigo de exagerar, né, desse excesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se trouxe informação nova, que você tinha dúvidas, não esquece de deixar o like e quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal.
Confere também os outros vídeos, tem muitas informações legais por aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau!